Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Vamos para a última edição desta quarta-feira. Uma quarta-feira que ficou já marcada logo nas suas primeiras horas, com um protesto que aconteceu à frente do CT Moacir Barbosa. Hoje o elenco do Vasco da Gama foi recebido por torcedores, nada envolvendo torcida organizada, apenas torcedores que amam o Clube de Regatas Vasco da Gama e se sentiram humilhados com aquilo que aconteceu neste último domingo. O maior vexame da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, a maior derrota da história do Gigante da Colina. E falando em humilhação, se nós como torcedores nos sentimos humilhados com aquilo que aconteceu domingo, hoje um jornalista flamenguista do SBT Esportes Rio falou sobre o ocorrido nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. E se nós, volto a repetir, nos sentimos humilhados, para o jornalista Vene Casagrande, vamos dar nome aos bois, os jogadores foram humilhados. Ele utilizou a seguinte aspas: eles humilharam os jogadores. Enfim, torcedor, a gente, é claro, vai comentar também sobre isso, falar sobre mudança na estrutura da SAF, o Pedrinho que hoje, é realmente o grande nome do futebol, expectativa que, inclusive, até mesmo para você não surpreender, é que o Lúcio Barbosa possa até sair do cargo de CEO, ou seja, ser demitido do Vasco da Gama, e nessas últimas horas a gente teve até novidade, com relação ao processo judicial entre Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo e 777 Partners, que nesse momento as duas partes se preparam para disputar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e na arbitragem da FGV, Fundação Getúlio Vargas, a responsabilidade das ações da Vasco da Gama SAF. Enfim, torcedor, é uma boa noite gigante aí muito importante para você. A gente vai falar sobre tudo isso, mudanças na SAF, saída de Lúcio Barbosa, briga na justiça, jornalista flamenguista falando, sobre o Vasco da Gama. Então é um vídeo muito movimentado, é um vídeo muito agitado, que você, é claro, como bom torcedor do Vasco, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Importante agradecer aí a todos vocês. Mesmo diante desse momento de dificuldade que o nosso Vasco da Gama vive, tem muitas pessoas se inscrevendo no nosso canal, o que mostra realmente o amor incondicional de cada torcedor cruzmaltino. Então é o seguinte, você aí do outro lado, continue se inscrevendo, não deixe o Vasco de lado, não pare de acompanhar o Vasco da Gama, até porque eu sei que você não irá parar. Você é um apaixonado, um louco por esse clube de regatas, e eu sei que você não vai desistir dele. Então se inscreva, continue se inscrevendo, continue deixando o seu like, continue acompanhando os nossos vídeos e nunca deixando de se informar sobre esse nosso Vasco. Então se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificação e vambora, Vambora falar de Vasco da Gama. A começar aqui com vocês este Acorda Vascão, falando um pouquinho mais sobre o que rolou nesta manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Como a gente comentou na introdução deste Boa Noite Gigante, hoje o elenco do Vasco da Gama ele foi recebido dessa forma. Jogadores como Adson, Paulo Henrique, Maicon, Léo Jardim, Vitor Luiz e algumas outras peças, e um dos principais alvos, inclusive, foi o garoto Ryan, o Puma também teve esse contato com o torcedor. Eles foram recebidos com palavras de protesto. O Léo Jardim conseguiu escapar, Ao invés de sair criticado, ele saiu aplaudido. E é um momento de todo esse protesto que aconteceu pela parte da manhã importante. Por que eu digo que é um momento importante? Porque representa que a torcida não estava ali para apenas criticar por criticar. Porque foi-se reconhecido o que Léo Jardim está fazendo. Eu tenho certeza que se o Pablo Verratti passa por ali, ele não iria ser criticado. Ele iria ser aplaudido. Porque o vascaíno ele está hoje criticando quem hoje não entrega o que o Vasco da Gama precisa. O Ryan não entrega o que o Vasco precisa. O Paulo Henrique não entrega o que o Vasco precisa. O Vitor Luiz não entrega o que o Vasco precisa. O Adson não entrega o que o Vasco da Gama precisa. O Pumita não entrega o que o Vasco da Gama precisa.
Então as críticas não são soltas. As críticas não são apenas por criticar. É porque falta entrega, falta comprometimento, falta a gente olhar para um jogador e ver que esses caras estão suando a camisa pelo Vasco da Gama. E foi o que eu falei. O Verratti é craque? É claro que não. O Verratti é gênio? É claro que não. Mas a gente vê durante todos os 90 minutos o Verratti correndo igual um louco pelo Vasco. Talvez, se todo mundo tivesse a mesma vontade, o mesmo sangue que Pablo Verratti, as coisas poderiam ser diferentes. Então hoje houve nessa cobrança no CT, o nome do Maicon foi um nome inclusive muito criticado, né? Faixas como por exemplo o Maicon aposentado foram estendidas no CT Moacir Barbosa. Mas um gesto muito legal que foi visto também nesse protesto foi do Pedrinho. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que hoje novamente foi ao CT. Pedrinho que ontem se manifestou através de suas redes sociais, falando sobre esse atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama, e hoje novamente foi até o CT. Hoje Pedrinho está mais à frente do futebol. E o Pedrinho, ao ser questionado, ele fala com a torcida. E a gente aqui quer trazer aí as aspas de Pedrinho sobre o que ele achou desse protesto e a conversa com o torcedor. Mas não contratou ninguém nessa eu sei, mano, eu sei. Mas, Pedrinho, daqui pra frente, fala. Demorou. Valeu. Eu acho que é um momento difícil pra caralho. Sim. Os caras que não é porque um é mais calmo, o outro é mais... Sim. Calma aí, como é que tá falando? É o Pedrinho, pelo presidente. Também fala que a gente é um princípio, entendeu? Pedrinho, a gente pode entrar no CT? Ah, mas deixa o cara falar, moral. Eu acho que... Vai, sem segurar aí, pessoal. Pergunta pra ele que vai entrar no CT. Pergunta se ele pode entrar no CT. Então, assim, é melhor vocês falarem comigo, cobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos, e eu volto aqui e falo com vocês. Mas, Pedrinho, olha só, todo respeito, você é o menos culpado dos caras que são mal culpados, irmão. Calma aí. Pedrinho, a gente pode entrar no CT. Peraí. Você tá 6 meses já, irmão. Já deu, já. A lâmpada da arquibancada, vocês trocaram, irmão. O que tá acontecendo? Já deu. O Lúcio Barbosa não faz nada, Pedrinho. O que tá acontecendo, irmão? Não, deixa ele falar. Calma aí, ele vai falar. Então, essas foram as aspas do Pedrinho, né? E foram aspas legais, ao meu ver. Por quê? Porque mostram como o Pedrinho está comprometido com o projeto Vasco da Gama. O Pedrinho, ele poderia muito bem não passar por ali. O Pedrinho poderia muito bem ter dado a volta. O Pedrinho poderia, né, ter feito outro trajeto para entrar no CT Moacir Barbosa. Não sei. Ou não ter ido, né? E ó, tem torcida ali, eu não vou chegar no CT hoje não. Vou esperar um pouquinho, até porque o Pedrinho não tem hora de treino, né? Então ele poderia segurar um pouquinho em casa e chegar no CT Moacir Barbosa depois. Mas ele fez questão de passar por ali, parar o carro e falar com os torcedores. E o Pedrinho mostra ser alguém que está muito comprometido. E isso é evidenciado ainda mais quando o Pedrinho ele vira para os torcedores e diz: cobrem de mim, deixem os jogadores tranquilos. E por que é importante a gente salientar essa frase aqui com vocês? Que é uma frase de proteção, é uma frase de blindagem, é uma frase de joga a responsabilidade no meu peito, fala comigo, reclama comigo, grita comigo e deixa o elenco lá que eu grito com eles. É isso que o Pedrinho passa. E realmente mostra esse comprometimento. Comprometimento que o próprio Pedrinho deixou muito bem claro ontem. O Pedrinho ontem, é importante trazer isso a vocês, ele se manifestou através de redes sociais após a goleada, confirmando, é claro, as mudanças que estarão acontecendo na estrutura do departamento de futebol, mudanças muito provavelmente que, inclusive, essa expectativa ocorra finalmente no departamento de scout e análise do Vasco, mudanças estruturais com a chegada do Felipe, mudanças dentro do elenco com algumas rescisões contratuais, mas mudança principalmente com relação ao topo dessa cadeia. Se antes a cadeira do futebol era de Lúcio Barbosa, hoje essa cadeira é do Pedrinho. Se antes as ordens eram dadas por Lúcio Barbosa, hoje as ordens são dadas por Pedrinho. Lúcio hoje perdeu espaço no Vasco da Gama. Perdão pelo barulho. E isso fica ainda mais nítido pelas aspas dadas por ele nesse vídeo que a gente trouxe a vocês no Acorda Vascão, do pronunciamento do Pedrinho, onde ele diz assim, olha, abre aspas. Eu, obviamente, dentro desse DNA que é Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol.
falta a essência vascaína, falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. E aí é onde ele confirma o Felipe se tornando diretor técnico ao lado do Pedro Martins. E ainda diz, os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. E por que essa frase é importante? Porque quem é o CEO ainda do Vasco é o Lúcio Barbosa. O Pedro Martins foi contratado por Lúcio Barbosa. O Pedro Martins deveria relatar as coisas do futebol ao Lúcio Barbosa. Mas a partir do momento que Pedrinho, em um vídeo, ele diz que hoje Pedro Martins, diretor executivo, e Felipe, diretor técnico, vão se reportar a mim. Ou seja, ele está dizendo, hoje quem manda sou eu. Hoje quem manda no futebol do Vasco sou eu. Tira o Lúcio Barbosa completamente de jogada. Ele diz, esse foi um dos movimentos de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Então, muitos movimentos irão acontecer. Essa frase do Pedrinho é importante porque ele tira o Lúcio Barbosa de jogada e fica nítido o amor, o comprometimento que tem pelo clube, exatamente pelo fato de ter se manifestado ontem após a goleada e ter, acima de tudo, hoje parado para trocar essa ideia com o torcedor. E exatamente diante de tudo isso, de toda essa contextualização que eu trago a vocês, a expectativa sim é que o Lúcio Barbosa possa ser demitido. Não se surpreendam com a demissão do CEO da SAF Cruz Maltina. Lúcio não vai estar mais na delegação dos Jogos do Vasco da Gama, está fora. Hoje quem vai à delegação é Pedrinho e Felipe. Não à toa domingo, né? Durante o clássico, ou aliás, antes do clássico, quem desembarca do ônibus junto com a delegação é Felipe Pedrinho e não mais Lúcio Barbosa. Então, hoje, Lúcio, que antes era a cara do futebol, esquece, meu amigo, não será mais. A tendência hoje é que ele, inclusive, não permaneça, saia. Se não precisar mais de alguém sendo responsável pelo futebol do Vasco da Gama, Pedrinho e Felipe estarão ali. E se há uma SAF, porque pode ser questionado quem será o CEO da SAF, e aí é uma dúvida que vai ser colocada em pauta já já, nos próximos dias, com a saída de CEO, do CEO Lúcio Barbosa, outro CEO terá que chegar para comandar essa estrutura da SAF, mas de início com a saída do Lúcio, tudo, com relação à questão financeira, jurídica, tudo será reportado a Pedrinho. Mudou. A situação dentro da Vasco da Gama SAF mudou. Hoje Pedrinho é o grande dono. Hoje Pedrinho é o responsável pela SAF Cruz Maltina. E é importante a gente trazer isso a vocês. É importante a gente contextualizar isso a vocês. Então hoje foi uma manhã quente, estará sendo uma tarde quente. Foi uma tarde quente, é uma noite quente e a quinta-feira também promete ser quente. Vai ser uma semana muito agitada, muito movimentada dentro do Vasco. E começou muito bem, é claro, né, com tudo que aconteceu nesta manhã. Mas olha, vascaíno, creio que você gostou, né? Talvez até possa ter se sentido representado com tudo que aconteceu nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Mas hoje no programa SBT Esporte Rio, o jornalista Vene Casagrande, e aí eu abro uma aspas grande, tá? Uma aspas grande. Fã do trabalho dele, fã do Vene como um profissional. Vene Casagrande hoje é um dos grandes jornalistas do futebol brasileiro. Querendo ou não, da imprensa, né, esportiva brasileira, melhor dizendo. É top. Se tratando do assunto da apuração, Vene Casagrande é referência. É top 1 do Brasil. Mas não é porque a gente admira o Vene como um profissional que a gente não pode criticá-lo também como um profissional e pelas falas que ele diz. E o Vene solta exatamente essa aspas aí no programa da SBT Esporte Rio. Então dê uma olhada e depois voltem aqui pra gente trocar essa ideia. A todos que estão nos assistindo aí, estamos falando de um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram nessa quarta-feira. Uma humilhação. Eles humilharam os jogadores, eu sou totalmente contra esse tipo de protesto. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Não gosto. Concordo que tem que ter uma aproximação
dos torcedores com os jogadores, até mesmo para os jogadores entenderem um pouco a grandeza do Vasco da Gama, mas eu acho que isso pode ser feito entre quatro paredes, algo combinado, e você pode se reunir ali com os líderes do elenco, não essa exposição que eles fizeram hoje. Inclusive tem um vídeo ali que a gente consegue ver, o Pedrosa mencionou, não foi feito pela torcida organizada. Mas, independentemente de quem fez o protesto, foi uma humilhação com o próprio Pumita. Você vê o torcedor cobrando e botando o celular na cara dele assim. Qual é a necessidade de fazer isso? Sou totalmente contra. Eu acho que isso não vai fazer os jogadores correrem mais dentro de campo ou até mesmo a equipe melhorar taticamente ou individualmente falando por cada atleta. Acho que isso aí não adianta de nada. Entendo que a fase é terrível, que eles passaram por uma humilhação muito grande diante do maior rival aqui no Rio de Janeiro, mas nada justifica o que esses torcedores fizeram lá. Independentemente se é de torcida organizada ou não, na minha opinião eles estão errados. Querem conversar com o elenco? Combina com o Pedrinho, que é o atual presidente, fala, Pedrinho, a gente quer conversar aí com os líderes do elenco, vai lá numa sala restrita e conversa, isso eu sou a favor. Agora, o que eles fizeram hoje, a faixa, para mim é o de menos. Agora, a forma como eles abordaram os jogadores, humilhando os jogadores, se põe no lugar do atleta. Ninguém ia gostar de passar por isso. É uma sensação de potência, o atleta nada pode fazer. Imagina se um atleta perde a cabeça e sai do carro ali e vai para cima de algum torcedor. E aí a gente vai ficar criticando o atleta que perdeu a cabeça. Eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Você já sabe a minha opinião a respeito disso. Não teve agressão, mas teve agressão com palavras, que muitas vezes é muito pior do que até mesmo a agressão física. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? O Vene Casagrande, ele solta a seguinte aspas. Eles humilharam os jogadores. Ok, Vene? Tua opinião. Mas a pergunta que eu faço, nesse momento, sobre exatamente as falas do senhor Vene Casagrande se hoje os torcedores humilharam os atletas, o que será que os atletas fizeram com o torcedor no domingo? Com mais de 30 mil torcedores vascaínos que foram até o Maracanã para apoiar o Vasco. Como será que se sentiram os torcedores? Será que foi legal? Será que os torcedores vascaínos ficaram felizes no domingo? Ou será que foram humilhados? Como será que ficou o torcedor vascaíno na segunda-feira após a derrota? Foi tranquilo para o torcedor? Como será que foi aquele torcedor vascaíno, que tem muitos aí, que trabalham na portaria, tem que ouvir o morador falando no ouvido quando passa? Como será que foi para o torcedor vascaíno? Ou o torcedor que é morador e passa por quem trabalha na portaria e ouve do cara? Um exemplo meu, inclusive. Como será que foi pro torcedor vascaíno que andou no ônibus e quis sair com a camisa do Vasco da Gama e teve que ouvir? Como será que ficou o teu filho? Ou uma criança qualquer, ou você, que é essa pessoa que vai à escola e foi na segunda-feira? Não ficou humilhado, não? O torcedor vascaíno não foi humilhado? Como será que foi pro pai, no domingo, após a goleada ridícula sofrida por esse elenco pro Flamengo pelo placar de 6-1? Vendo o filho chorar, porque eu tenho certeza que muita criança chorou no domingo. Como será que foi? Não foi uma humilhação? Humilhado foi quem passou a noite em claro, meu amigo torcedor. A madrugada de domingo para segunda em claro, não conseguindo dormir após a patetada que esses caras fizeram. Isso é ser humilhado. Isso é ser humilhado. Me desculpe. Me desculpe. Mas tem uma troca. Não houve agressão. E eu repudiei o ato de ter ido ao Rayhan. Eu repudiei isso. Ia falar que ele é frouxo. Eu acho que, e aí eu vou tirar um pouquinho da minha formalidade, eu acho que isso não é papo de sujeito homem. Você virar na frente de alguém e dizer que ele é frouxo. Falou porque era um moleque de 17 anos de idade. Nenhum torcedor vai ter a coragem de virar para um Maicon, de virar para um Payet, para um Verrete e chamar ele de frouxo. Porque aí é de homem para homem. Agora virar para um garoto de 17 anos e chamar ele de frouxo, sabendo que ele não vai ter peito para se levantar do carro e trocar uma ideia legal, não vai fazer. Então assim, eu acho que tudo também tem que ter um limite. Tem que ter uma coerência. Acho que essa parte de virar pro Rayhan e chamar ele de frouxo, que ele é um moleque frouxo, não é legal, tá? Já adiante a vocês, como eu falei no Fala Gigante. Agora você chegar, trocar uma ideia, e foi uma ideia maneira. Pumita foi chamado de Pumitinha. Então assim, não é também pra tanta coisa não. Não é também pra tanto alvoroço. Foi uma ideia legal de torcedores que estão
de saco cheio do Vasco da Gama, que estão de saco cheio desse grupo, após ter sofrido uma goleada para o Criciúma e agora após ter sofrido mais uma goleada para o seu maior rival, a maior derrota da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que foi conversar. Não teve humilhação nenhuma. Duvido, e com todo respeito, acho que eles ficam de cabeça quente, mas não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que nenhum atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama sentiu tanta dor como o torcedor vascaíno sentiu. Isso é o normal, porque eles estão sendo profissionais. Nós somos passionais, é outra história. Ficaram com cabeça quente, eu tenho certeza, chateados, mas o que a gente sente é diferente. Então, assim, errou muito nas falas o senhor Vene Casagrande. Errou muito na fala. Falar que os torcedores humilharam os jogadores, gente, tudo que o vascaíno vem sofrendo nesses últimos anos, humilhado somos nós. Humilhado somos nós. Diariamente, o torcedor vascaíno é humilhado. Mas, enfim, a gente vai fechar esse vídeo por aqui. A gente vai fechar, né, esse Boa Noite Gigante agora. O último vídeo desta quarta-feira. Amanhã a gente vai estar aqui às 7 horas da manhã, trazendo novidades com relação a Felipe Coutinho, as últimas informações sobre o Cria, o retorno dele ao Vasco da Gama. Tem muita novidade aí a trazer a vocês. Então correm para cá amanhã às 7 horas em ponto e não perca o Acorda Vascão. Volte às 7 horas da manhã. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão? Então vambora, se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.